E aí pessoal, tudo bom? Esse é o segundo vídeo sobre reações orgânicas de adição. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto e ver casos mais específicos, e sempre com exercícios e explicações. Então já sabe, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Depois da vinheta, vem comigo! Bom pessoal, então continuando nosso estudo sobre reações de adição orgânica, no outro vídeo nós vimos reações de hidrogenação e de halogenação. Nesse vídeo vamos nos aprofundar com esse estudo. Vamos ver os outros tipos ou como ocorrem algumas reações de adição. Então, começando aí, nós temos esse conceito que é a regra de Markov-Nikov. O que diz esse conceito aí? Diz que em uma reação de adição, o hidrogênio do HX ele vai ter que ser adicionado ao carbono mais hidrogenado que tenha a ligação dupla. Ou seja, em um composto que tenha o hidrogênio mais um elemento, ou mais uma continuação de estrutura, esse hidrogênio ele vai ter que ser ligado ao carbono que faz ligação dupla, e desde que esse carbono seja o mais hidrogenado. É isso que diz. Bom, isso daí deve-se a alguns fatores, isso não é um acaso, isso deve-se principalmente à questão da eletronegatividade. Então, só para a gente lembrar aí, vamos ver a eletronegatividade de alguns elementos. Então, nós temos o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos. E seguindo essa fila de não metais, ela vai terminar com o hidrogênio, que é o menos eletronegativo de todos. Então, tem algo a ser pensado aí em função desse hidrogênio. Bom, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aí prático. Nós temos o propeno, tá? Então, dentro dessa estrutura do propeno, vamos primeiramente determinar o número de oxidação dos carbonos que fazem parte da ligação dupla. Então, no caso, o CH2 ele vai ter NOx menos 2 e o CH vai ter NOx menos 1. Tá? Então, nós temos o número de oxidação aí. O que vai acontecer? Como o hidrogênio vai ser o átomo menos eletronegativo aí dessa sequência, a tendência é que o hidrogênio seja atraído pelo carbono mais negativo. Tá? No caso, o carbono mais negativo é o CH2. Então, o que vai acontecer? Pelo hidrogênio ser mais positivo, ou seja, ser menos eletronegativo aí, ele vai ser atraído pela parte mais negativa. Então, nós vamos ter o hidrogênio sendo atraído pelo CH2. E o X, que nesse caso, ele vai ser a parte mais negativa, ele vai ser atraído pelo carbono menos negativo. Então, ele vai para o CH. Então, essa é a explicação por que o hidrogênio é o carbono mais hidrogenado e o outro composto vai para o carbono menos hidrogenado. Tá? Então, a gente vai ter uma formulação geral nessa forma aqui. CH2, né? E o H ligado ao CH2, e o CH e o X ligado ao CH. Então, a gente vai ter essa formulação generalizada em relação à forma de Markov-Nikov. Bom, adição de hidretos halogenados. O que são os hidretos halogenados? São esses compostos aqui, HCl, HBr ou HI. Bom, o HF não entra, nós já vimos isso na última aula. O flúor é muito reativo, então ele não vai ter uma combinação boa em termos de reações. Para que ele reaja ali, tem que ter umas condições específicas, algo bem preparado. Tá? Então, de uma maneira geral, nós temos esses três compostos, o HCl, o HBr e o HI, que são os hidretos halogenados. Então, eles vão seguir a regra de Markov-Nikov. Então, por exemplo, nesse composto aqui, que é o but, um eno, a gente vai entrar com HBr, vamos reagir com HBr. O que vai acontecer? A gente vai ter que ver o carbono mais hidrogenado, que tem a ligação dupla. Então, nesse caso, vai ser o CH2. Então, quem vai entrar para o CH2 vai ser o hidrogênio. E o bromo vai entrar para o outro carbono da insaturação. A gente vai ter a formação dessa estrutura, que é o 2-bromo-butano. Então, houve o rompimento da ligação dupla, né? Houve a entrada dos átomos de hidrogênio e de bromo, e com isso a ligação dupla passou a ser ligação simples, ou seja, uma insaturação virou uma cadeia saturada. Outro exemplo, no caso aqui em particular, com alcino, tá? De novo com HBr.
poderia ser HBr, HCl, aí não tem problema, é a questão do exemplo mesmo. Então, nesse caso, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, ou seja, o carbono que tem a insaturação, os carbonos que têm insaturação. Então, o carbono mais hidrogenado que dá insaturação é esse aqui, é o CH da ponta. Então, o hidrogênio vai ser ligado a ele, e o bromo vai ser ligado ao outro carbono, como a gente está vendo aí nessa estrutura. Tá? Então, aqui nesse caso, nessa reação, houve só a reação de 1 mol de HBr. Se houvesse a reação de 2 mols, a gente iria ter um composto totalmente saturado. Tá? Então, foi, aí no caso, uma adição parcial. Nós temos também outra reação que é a hidratação. Hidratação é reação com água, ou seja, adição de água. Então, mesmo esquema. Então, nós temos aqui um alceno e temos a água. Para facilitar, a gente pode escrever a água da seguinte maneira: HOH. Vai fazer essa separação em que o hidrogênio, né, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, vai se ligar ao CH2. Enquanto que o OH, aí no caso a hidroxila, vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e a hidroxila para o carbono menos hidrogenado. Então, é assim que vai funcionar. Então, a gente vai ter a formação dessa estrutura aqui. Essa estrutura, muito conhecida da gente, nós já vimos, é um álcool. Então, nesse caso, a hidratação de alcenos vai gerar um álcool. Bom, e se a gente não quiser seguir a regra de Markov-Nikov, ou seja, a gente quer fazer uma reação de modo que o hidrogênio vá para o carbono menos hidrogenado, ou seja o contrário. Então, a gente tem o que a gente chama de efeito Karash, ou a regra anti-Markov-Nikov. Tá? Então, o que vai acontecer nesse efeito aí? A gente vai ter o hidrogênio, nesse caso, indo para o carbono menos hidrogenado da insaturação. Tá? Ele não vai ser atraído pelo carbono mais hidrogenado, vai ser pelo carbono menos hidrogenado. Mas isso daí não acontece porque ele quer. Ele acontece dentro de certas condições. As condições são essa aqui. Essa reação vai ocorrer em presença de peróxido e em específico com HBr. Então, só serve para HBr e em meio de peróxido. Geralmente, peróxido de hidrogênio, né? H2O2. Tá? Então, essa é a condição para que ocorra o efeito Karash. Então, vamos ver o exemplo aí. Então, nós temos aqui de novo o nosso alceno reagindo com HBr. Porém, nós temos a presença do peróxido, né, do H2O2, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. O que vai acontecer? Nesse caso, o hidrogênio, ele vai ser, o hidrogênio HBr, né, ele vai para o carbono menos hidrogenado. E, claro, a gente pode também escrever o HBr dessa maneira, H-Br. Então, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Então, a gente vai ter a formação da junção aí, da ligação desse hidrogênio com esse carbono, e o bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Ou seja, houve a troca de posições comparado à regra de Markov-Nikov. Então, quando tem a presença de peróxido, vai ser o contrário, o hidrogênio para o carbono menos hidrogenado. E com isso a gente vai ter essa estrutura aqui. Tá? Houve a formação de saturação, porém com posições diferentes do hidrogênio e do bromo. Quando tiver alcino, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o alcino vai gerar um tipo de produto que vai gerar uma nova reação, que a gente vai ver já já. Vamos lembrar agora, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o butilino reagindo com H2O, a água, né? Só que está escrito da forma HOH. O que vai acontecer? O hidrogênio, nesse caso, não tem peróxido, ele vai para o carbono mais hidrogenado, vai seguir a regra de Markov-Nikov. Então, a gente vai ter a formação de um alceno. Tá? Só que esse alceno aqui, com a hidroxila, ele é um alceno específico, não chega nem a ser um alceno, na verdade. Né? Ele vai ter um grupo que é chamado de enol. É um álcool com ligação dupla. Então, nesse caso dos alcinos, a hidratação de um alcino vai gerar um enol. Ora, nós já estudamos enol em isomeria plana, que tinha um caso especial, que era a questão da tautomeria, que era o equilíbrio dinâmico. Nesse caso aqui, o enol, o álcool, aí, a hidroxila, ela está ligada a um carbono secundário. Quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação desse composto, que é uma cetona. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso. Em alcinos, vai gerar o enol, que por tautomeria vai gerar uma cetona. Lembrando que a cetona é um composto mais estável do que o próprio enol formado aí. Tá? Então, cuidado nesse tipo de questão. Vamos ao exercício aí. Então, aqui
seguindo aqui um exercício, diz que o produto da reação entre 2 mols de HBr e 1 mol de 1-butino, ou butionino, né, em meio aquoso, ele quer saber o produto formado quando a gente tem o butionino com 2 mols de HBr. Então, vou fazer essa reação aí. Nós temos o butionino, ou 1-butino, conforme o exercício, mais HBr. O que vai acontecer? Não está falando nada sobre peróxido. Então, reação de Markov-Nikov. Então, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado aí desse alcino. E o bromo vai para o carbono menos hidrogenado. Então, seguindo esse modelo, a gente vai ter essa formação, esse sentido de ligação dos átomos aí, de hidrogênio e de bromo. O que a gente vai formar? Vamos formar agora um alceno, né? O bromo também ligado ao alceno, aí, no caso um halogênio ligado ao alceno aí. Bom, isso daí é para 1 mol de HBr. Ele quer que sejam 2 mols. Então, vou fazer assim de novo a reação, só que para 2 mols. Então, vamos usar o segundo mol de HBr a partir desse alceno. Então, esse alceno vai reagir com o segundo mol de HBr. Então, mesmo procedimento. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o bromo para o carbono menos hidrogenado. E com isso, a gente vai formar um composto saturado. Qual o nome desse composto? 2,2-dibromo-butano. Letra D de dado. Mais um exemplo aí. Diz que a adição de HBr em um alceno pode conduzir a produtos diferentes, caso nessa reação seja empregado o alceno puro ou alceno misturado a uma pequena quantidade de peróxido. Então, está dando aqui o esqueminha de quando nós temos um alceno reagindo com HBr sem o peróxido, ou seja, regra de Markov-Nikov, e o mesmo alceno reagindo com HBr em presença de peróxido, efeito Karash. Então, repara bem a posição do bromo aí de um composto e de outro. Tá? Então, eles entraram em locais diferentes. Os hidrogênios também foram adicionados a carbonos diferentes. A gente está gerando estruturas diferentes. Então, esse aqui o problema está dando como exemplo a comparação. Bom, o que ele quer? Ele diz que um metilciclopenteno reage com HBr de forma análoga, ou seja, igualzinho ali. Escreva empregando fórmulas estruturais as equações que representam a adição de HBr a esse composto, na presença e na ausência de peróxido. Então, vamos fazer a estrutura do 1-metilciclopenteno. Está ela aí, junto com o HBr. Nesse caso, vamos começar na ausência de peróxido, ou seja, Markov-Nikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da insaturação e o bromo para o carbono menos hidrogenado. Então, seguindo aí esse modelo, nós vamos ter esse sentido da colocação dos átomos. Isso vai gerar esse composto aqui. Tá? Bom, agora vamos ver na presença de peróxido. Então, nós temos aqui o mesmo composto na presença de peróxido, só que agora vai inverter, né? O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado e o bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Então, a gente vai ter a formação dessa nova estrutura aqui. Então, são estruturas diferentes, são compostos diferentes aí, devido ao quê? A presença ou a ausência de peróxido. Então, é só tomar cuidado. Quando nós temos alcadienos, temos algumas coisas a serem consideradas. Primeiramente, vamos ver os tipos de alcadienos. Vamos lembrar aí. Nós temos os dienos acumulados, que nesse caso nós temos duas ligações duplas, uma é juntas do mesmo carbono, né? As duas ligações estão juntas do mesmo carbono. Nós temos os dienos isolados, em que nós temos uma ligação dupla e passa uma quantidade de carbonos até chegar à segunda ligação dupla. E nós temos os dienos conjugados, em que nós vamos ter uma ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ou seja, vai se conjugando, vai pulando de dupla, simples e por aí vai. O que vai acontecer? Eles vão ter reações, eles vão reagir também na forma de adição orgânica. Só que tem o seguinte, o dieno acumulado e o dieno isolado eles vão agir igualzinho os alcenos, tá? Não vai ter diferença alguma. Porém, os dienos conjugados eles vão ter uma reação específica, que a gente chama de adição 1,4. Vamos ver agora aí como vai reagir esses alcadienos. Então, por exemplo, nesse alcadieno, o que está acontecendo? É um alcadieno isolado. Então, nós vamos ter o hidrogênio se ligando ao carbono mais hidrogenado e, no caso, o cloro ao carbono menos hidrogenado. Lembra que aqui eu estou reagindo apenas 1 mol de HCl. Então, nesse caso, pode ser tanto na primeira insaturação quanto na segunda, em uma ponta ou em outra. Não vai alterar em nada. Mas o importante é que os dois átomos
atinge os carbonos que estejam na mesma insaturação. Então, a gente vai ter a formação de um novo composto. O que está acontecendo aí? Essa ligação dupla final, tá? Eu também poderia reagir ali. Tá? Não teria problema algum. Só que eu escolhi a ponta. Se fosse 2 mols, aí seria para cada ligação dupla. Aqui no exemplo foi apenas para 1 mol. Então, essa ligação dupla aí, ela vai permanecer. Tá? Então, a gente vai ter a formação desse composto aqui, que é o 4-cloro-pente-1-eno. Bom, eu falei que nós tínhamos o caso dos dienos conjugados. Então, a gente diz que é uma adição 1,4. O que significa esse 1,4? Então, vou pegar esse alcadieno aí. Esse 1,4, esse 1 é o primeiro carbono que tem saturação. Não significa que seja o carbono 1, porque assim, a gente pode ter um dieno alternado aí no meio da cadeia. Tá? Mas o que vai acontecer? Nesse caso, vai ser o primeiro carbono que tem saturação e o número 4 é o quarto carbono, porque nós vamos ter carbono 1, 2, 3 e 4, tá? Se alternando aí entre o 3 e o 4 com ligação, entre o 2 e o 3 com ligação simples. Tá? Então, esse 1 e 4 vai ser a entrada desses grupos nesse alcadieno. Então, vai ter a entrada do hidrogênio no carbono 1 e, no caso, a entrada do cloro aí, né, no carbono 4, junto a partir das insaturações, tá, gente? Toma esse cuidado aí. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai para o carbono 1 e o cloro vai para o carbono 4, tá? A partir das insaturações. Estou frisando bem isso. Não é o primeiro carbono. Então, a gente poderia ter esse alcadieno no meio da cadeia. O que vai acontecer aí? Vai sobrar parte de ligação dupla, vai sobrar elétrons π, né? Que são os elétrons do carbono 2 e do carbono 3. O que eles vão fazer? Eles vão se agrupar e formar uma nova insaturação. Tá? Então, quando nós temos a adição de alcadieno 1,4, nós vamos ter a formação de um alceno. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente está reagindo apenas 1 mol, tá? Sempre considerando aqui 1 mol, e vai ter a formação de um alceno. Então, toma cuidado, essa questão costuma aparecer bastante aí, porque é uma pegadinha, tá? É uma regrinha que a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver o exemplo aí. Então, diz que sobre um alcadieno, sabe-se que sofre adição 1,4, quando hidrogenado parcialmente, produz em maior quantidade o X3-eno. Tem que saber o nome desse dieno. Bom, então, temos algumas coisas a considerar no texto. Sofre adição 1,4. A gente pode dizer que é um dieno conjugado. Tá? 1,4 vai ser um dieno conjugado. Isso aí é uma consideração a ser feita. Isso é importante. Então, vamos ver aqui dentro das estruturas. Então, para ser um dieno conjugado, nós temos que ter ligação dupla, ligação simples e ligação dupla. Então, na letra A, nós temos o hexa 1,2, ou seja, a gente está dizendo que a ligação dupla está uma do lado da outra. Tá? Então, não pode ser conjugado isso daí. Da mesma forma, o 2 e o 3 na letra C. O hexa 2,3 dieno. Então, nós temos duas ligações duplas no mesmo carbono. Também não pode ser. Tá? Então, já foi eliminado duas questões aí. Bom, na letra D, está falando que é o hexa 1,4. O que está acontecendo? Está dizendo que tem uma ligação dupla no carbono 1 e a outra só no carbono 4. Tá? Justamente bota isso para confundir. Então, a gente está dando uma diferença, não está tendo uma conjugação. Não é dupla, simples e dupla. Está tendo dupla, simples, simples e outra dupla. Então, está sendo isolado, na verdade, aí. Então, só fica entre a letra B e a letra E. Vamos fazer aqui, no caso, a letra E. Vamos pegar o exemplo da letra E. O hexa 2,4 dieno reagindo com, aí no caso ele fala que é uma hidrogenação parcial. O que vai acontecer aí? Vai ter entrada de hidrogênio no carbono 1, da ligação dupla, né? No primeiro carbono que tem ligação dupla, e outro hidrogênio no carbono 4, da ligação dupla, a partir, né, das ligações duplas aí. Tá? Foi aquilo que eu frisei anteriormente. O que vai acontecer? Parte dessas ligações vão se unir formando um alceno. Tá? Então, a formação do alceno vai se dar nesse trecho aí, esse trecho que está destacado. Bom, então nós vamos ter a formação, nesse caso aí,
de um alceno. Então, a estrutura montada é essa aí. Tá? Bom, dentro da questão, ele quer saber quem seria esse alcadieno, então vai ser letra E, hexa 2,4 dieno. Tá certo? Então, gente, preste atenção, principalmente nessa parte dos alcadienos, tá? Que é algo muito específico, muito até cobrado de uma certa forma. Tá? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Tá? Se gostaram, dá uma curtida no vídeo, tá? Divulgue o canal, compartilhe. Tá? Se você não é inscrito, dá essa força aí, se inscreva. Tá? Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!